Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Segundas de Reis, capítulo de número 4. Segundas de Reis, capítulo de número 4. Nós vamos estar meditando neste momento para a glória de Deus. Segundas de Reis, capítulo 4. As crianças vão parar de desenhar. Guarda esse papel, por favor. Jesus usa criança, Jesus batiza com o Espírito Santo criança. Jesus é coisa grande, agora as crianças têm que estar ligadas no culto. Glória a Deus por isso. Quem diz amém, vamos. Segunda de Reis, capítulo de número 4, versículo a partir do primeiro, que diz: E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua, e tu e teus filhos vivei do. Queridos, quando nós observamos a Bíblia, vale salientar para os irmãos que Eliseu, ele foi sucessor de Elias. Eliseu, ele andara lado a lado com Elias. Só que chega o período em que Deus resolve tomar Elias para si. E quando Elias é tomado de si, levado ao céu entre um redemoinho, a Bíblia vai nos dizer que dá-se aí início ao ministério profético de Eliseu. Eliseu, ele começar agora o seu ministério profético. Mas nós sabemos, meus irmãos, que antes de Elias partir, Elias faz uma pergunta para Eliseu e diz: Pede-me o que queres. Eliseu, olhando para Elias, e diz para ele: Dá-me a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Logo, Elias olha para Eliseu e fala: Dura coisa tu me pediste, mas se tu me ver ser tomado de ti, isso te será concedido. E a Bíblia vai dizer que de repente uma carruagem de fogo separa Elias de Eliseu, e Elias sobe aos céus no meio de um redemoinho. E a Bíblia vai nos dizer que agora o início do ministério profético de Eliseu se inicia. Eliseu, ele vai presenciar muitos milagres, porque também o ministério profético de Eliseu seguiu-se também com muitos prodígios e milagres. Até na morte de Eliseu, milagre aconteceu. Um soldado morreu, pegaram aquele soldado que estava morto e jogaram a sepultura onde jazia os restos mortais de Eliseu.
E quando aquele cadáver ele toca nos ossos de Eliseu, aquele cadáver ele torna a vida. Por quê? Porque na vida de Eliseu existia uma unção tão tremenda e existia algo extraordinário, que mesmo depois da sua morte, quando aquele cadáver ele toca ali nos seus ossos, ele torna a vida. E ali se concretiza os milagres de Eliseu, que Deus operara pela vida profética de Eliseu. E quando nós observamos o capítulo de número 4, Eliseu ele vai deparar com uma situação. Diga comigo, Eliseu depara com uma situação. Meus irmãos, existem situações que a gente fica imaginando como vamos resolver. E isso faz parte. Olhando também para um homem, um personagem bíblico, conhecido também como Salomão. Pega-se uma criança e uma mulher diz: esse aqui é meu filho. A outra diz: esse aqui também é meu filho. Porque uma dizia que era mãe e a outra também dizia que era mãe. Então Deus dá ali sabedoria. E Salomão diz assim: bom, para que não haja briga, vamos dividir a criança no meio, cada uma fica com um pedaço. Então a mãe verdadeira logo disse: não, pega a criança e entrega para ela. Logo, Salomão identificou ali que a mãe verdadeira era aquela que disse para simplesmente Salomão entrega o filho para ela. Então, nós sabemos que existe circunstância que a gente entra, que a gente temos que pedir muita sabedoria de Deus para resolver. E a Bíblia vai mostrar que essa mulher, ela entra numa circunstância, mas essa circunstância, essa situação que essa mulher entra, não foi ela que causou. Mas a Bíblia vai dizer que os credores vêm em busca da dívida que o seu marido devia. E era natural que essa dívida fosse paga. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 1: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo, identificando que o marido dessa mulher servia a Eliseu, era servo de Eliseu, dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Dobre atenção, porque isso aqui é muito importante que os irmãos entendam. Essa dívida que este homem teve não foi uma dívida que ele causou por acaso. Não, existia uma circunstância na sua vida. Esse homem veio a morrer. E quando você morre, a dívida fica, porque ninguém leva nada. Ninguém leva dívida, ninguém leva casa, ninguém leva carro, ninguém leva nada material. Então, naturalmente, aqueles que eram os credores queriam receber. Então, quem ficou com a bronca para resolver? A viúva. Então, a viúva agora vê que os credores chegam na sua casa e pedem para que levasse os seus filhos para que trabalhasse para eles, para que eles pudessem pagar a dívida do pai que havia falecido. Agora raciocine comigo. Essa mulher viúva, essa mulher perde o marido e agora está apta na tendência de perder os seus 2 filhos para trabalhar como servos para que fosse paga aquela dívida. E qual foi o medo desta mulher? O medo desta mulher é porque ela sabia que o tamanho da dívida não era pequena. E não se sabia quanto tempo os filhos iriam passar ausente dela. E ela já estava necessitando de companhia, pois o seu marido havia falecido. E a Bíblia vai dizer que ela clama. Ela clama a quem? A Eliseu. Porque Eliseu sabia simplesmente que o marido daquela mulher era homem de Deus. Que o marido daquela mulher era servo do Senhor. Então, Eliseu logo toma uma posição. Posição essa que vai confrontar um pouco a vida daquela mulher. E a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 12: e Eliseu lhe disse:
que te hei de eu fazer? Ele faz uma pergunta, porque ela clama para que Eliseu tomasse uma decisão, tomasse uma posição de socorrer a necessidade daquela mulher. Então, logo Eliseu faz uma pergunta para ela: o que hei eu de fazer? Olha que coisa interessante. Aí logo em seguida ele vai dizer: declara-me que é o que tens em casa. Existe um ponto aí na sua Bíblia e aqui também. Declara-me o que tens em casa, porque Eliseu vai fazer uma pergunta agora: o que é que você tem em casa? E logo ela vai declarar a Eliseu dizendo: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Isso aqui, irmãos, é muito interessante. Quando ela fala tua serva não tem nada, ela desvaloriza o pouco que tinha em casa, porque ela diz a tua serva não tem nada. Quando ela vai falar da botija de azeite, na mesma hora ela vai dizer que não está satisfeita com o pouco que tinha em casa, porque tem gente que é assim, que não é satisfeito com o pouco que tem dentro de casa, só está satisfeito se tiver muito. E essa mulher demonstra para Eliseu que não estaria satisfeita, pois ela vai dizer que não tinha nada. Depois ela vai dizer que tinha senão uma botija de azeite. E no versículo de número 3 vai dizer: então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não pouco. Porque quando ela identifica que tinha uma botija ali, que tinha um vaso ali, em casa tua serva não tem nada em casa, senão uma botija, um vaso de azeite, que botija é a mesma coisa que vaso de azeite em casa, logo Eliseu entende, se ela tem alguma coisa, então tem como ter milagre. Porque não existe, irmão, milagre do zero. Milagre tem que ter alguma coisa. E Jesus provou isso categoricamente na sua palavra. Jesus vai para uma festa de casamento em Caná da Galileia. No capítulo de número 2, se não me foge a memória, do Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu João. E ali falta o vinho. E quando acaba o vinho, logo chegam até Maria e perguntam e falam para ela que o vinho tinha acabado, pensando que ela poderia fazer alguma coisa. Mas a Bíblia vai dizer que ela vai até Jesus e fala: não tem vinho. Jesus vai olhar para ela e diz: mulher, não é chegada a minha hora. Então o que acontece? Mas Maria, sabendo que Jesus aonde está não falta nada, logo ela diz para os empregados da casa: fazer tudo quanto ele vos disser. E o que é que Jesus pede para fazer? Encher as talhas. As talhas, irmão, ela cabia de 500 a 600 litros de água. Então tinha 6 talhas, encheram de água, porque não tem como ter milagre do zero. Então encheram as talhas de água, e Jesus transformou aquela água em vinho. Isso aqui é muito importante que você entenda, porque tem gente que quer que Jesus faça o milagre, mas você tem que ter alguma coisa. E quando eu falo de alguma coisa, você tem que ter algo para oferecer a Deus, para que Ele possa fazer o milagre na sua vida. Então logo ela vai na vizinhança pedir os vasos emprestados. Por quê? Porque Eliseu sabia do milagre que iria acontecer. E ela vai na vizinhança, começa a pedir vasos emprestados. Quando ela pega bastante vaso, porque Eliseu identifica para ela que ela pegasse muitos vasos. O versículo de número 3, então disse ele: vai, pede para si vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Por quê? Porque Eliseu já tinha convicção do tamanho do milagre que ia ser gerado para aquela mulher. Sabia que o milagre seria tão grande que ela precisava pegar vasilhas emprestadas para que pudesse desfrutar do tamanho milagre que Deus ia realizar na vida dela. Isso aqui é muito lindo, eu quero que você dobre atenção para esta verdade. Versículo 4, então, entra e fecha a tua porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver. Gente, dobre atenção, porque isso aqui é tremendo. Aonde foi essa? Fecha a tua. Existia uma necessidade.
Essa mulher, ela tinha uma dívida para pagar do marido. Eliseu pergunta para ela o que tens em casa. Ela fala: tua serva não tem nada, mas ao mesmo tempo ela vai dizer: senão uma botija de azeite. Agora pega o vaso emprestado, entra dentro de casa e fecha a tua porta. Coloca azeite em todos os vasos, porque o milagre vai acontecer. Mas ela teve que entrar dentro de casa e fechar a sua porta, porque tem coisa que você não pode falar para ninguém, é só para estar dentro da tua casa. Isso aqui é muito importante que a gente aprenda isso aqui, porque tem gente que tem facilidade de levar para fora os acontecimentos de dentro de casa. Não faça isso. Feche a sua porta, ore e veja o milagre de Deus acontecer. Amém, meus irmãos? Então o que acontece? Ela pega e coloca azeite em todos os... A porta está fechada. Porque quando Deus ele quer operar milagre, irmão, não importa se a porta está fechada, não importa se a porta está aberta, não importa se tem porta, se não tem porta. Quando Deus ele verdadeiramente quer operar um milagre na vida de alguém, ele faz acontecer de onde não tem. Porque Deus, irmão, ele é assim, ele é aquele que nos surpreende. Porque tem pessoas que pensam que para um milagre acontecer precisa ficar em desespero. Não. Quando Deus quer operar milagre, até na porta fechada ele opera o milagre, o nome dele é glorificado. Quando Deus ele quer fazer na vida de alguém, não adianta entrar em desespero, é apenas acreditar no Deus que você serve, porque ele ainda pode fazer milagres e milagres e milagres acontecer sobre a sua vida. Sabe qual é o problema da igreja brasileira, irmão? É que na hora da dificuldade se desespera, é que na hora dos apertos da vida se desespera, corre para um canto, corre para outro, bate na porta de um, bate na porta de outro, e esquece de, em primeiro lugar, pedir o milagre de Deus sobre a sua vida, porque não acredita que existe um Deus que está lá em cima, mas ele está olhando para você e ele está sabendo o que você está enfrentando na vida. Então você precisa aprender isso. Em vez de outra coisa, fecha a tua porta e vai clamar o milagre, porque ele vai vir para a glória de Deus. Isso aqui é muito importante que nós venhamos aprender e colocar em prática na nossa vida. Aí a Bíblia vai nos dizer no versículo 5, relendo: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, obedecendo a orientação que o profeta deu. Sobre si seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. Olha que coisa interessante. Aí o versículo de número 6 diz: e sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhes disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite, olha aqui, irmão, ela identifica para Eliseu dizendo que tem uma botija de... manda buscar vários vasos, os vasos estão ali. Olha para cá, porque esse aqui é tremendo. Os meninos vão trazendo os vasos, ela vai tirando o azeite que estava naquela botija e enchendo os outros vasos. Quanto mais ela tirava, o azeite não diminuía. Ela ia enchendo um, enchendo o outro, e aquele azeite daquela botija que estava lá dentro da casa dela não acabava. E ela enchia, ela enchia, ela enchia. A partir do momento que ela manda que trouxesse mais um vaso que não tinha o azeite, parou de multiplicar no vaso. Agora dobre atenção, porque isso aqui é muito interessante. Tem pessoas que pensam que o milagre está fora de casa, mas está dentro de casa. Tem muitas pessoas, irmãos, que pensam que as maiores mensagens é de quem vem de fora, é de quem está dentro de casa. Tem gente que pensa que a unção, porque o que aconteceu na vida dessa mulher não foi dos vasos de fora que ela pegou. Não, o que aconteceu na vida dessa mulher, o vaso estava dentro de casa. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. O milagre da multiplicação que aconteceu foi da vida de um vaso que estava dentro da casa, não foi de fora, porque tem muitas igrejas que valorizam muito pregadores de fora, nada contra. Tem muitas pessoas que valorizam muitos pregadores, vasos de fora, e esquece que o milagre muitas das vezes está dentro de casa, porque na casa existe vaso também, meus irmãos. A multiplicação que aconteceu na vida desta mulher foi de um vaso que já estava dentro de casa. Então nós precisamos
os vasos que estão dentro de casa. Tem gente que elogia muito o pregador de fora, mas esquece do vaso de casa. Tem muitas pessoas que aplaudem muito pregadores de fora, mas esquece dos vasos que está em casa. Tem muitas pessoas que valorizam mais pregadores de fora do que os pregadores que estão dentro de casa. Mas o milagre que aconteceu foi na vida de um vaso que estava dentro da casa, oh glória. O azeite foi multiplicado na vida dos vasos que estavam de fora, no vaso que já estava dentro da casa. Então que nós venhamos, meus irmãos, valorizar os vasos de casa, porque às vezes o teu milagre não está quando um pregador de fora é convidado e você vem ouvir a palavra. Muitas das vezes está num culto como esse, Deus usa uma criança, usa uma irmã, entrega uma mensagem para você, e o milagre que você pensava que estava na boca do vaso de fora estava dentro de casa te esperando. Então aprenda a valorizar cada um que sobe nesse altar para pregar a palavra de Deus, porque muitas das vezes o que você precisa vai sair da boca de alguém que já está dentro da casa. O milagre que você precisa vai sair da boca de quem está dentro de casa. Aprenda a valorizar isso aqui. O azeite não veio da vizinhança, o azeite já estava dentro de casa. O vaso que estava com azeite estava dentro de casa. Muitas das vezes você traz vaso de fora, é tudo oco, tudo lata. Só barulho e unção de Deus e poder de Deus nada. Enquanto muitas das vezes tem vaso cheio dentro da casa e a gente não valoriza os vasos que estão dentro da casa. Oh, glória ao nome de Jesus. Quando Eliseu disse assim, pegai vasos, ela trouxe vários vasos que estava tudo vazio e foi enchido pelo vaso que estava dentro de casa. Por quê? Porque, meus irmãos, o milagre já estava dentro da casa dela. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer algo. O milagre que você espera já está dentro da tua casa e tu não está vendo porque tu não está orando. O milagre que você precisa já está dentro da tua casa e você ainda não está percebendo. Porque Deus me autoriza a dizer pela sua palavra, é necessário que você reconheça o vaso que está dentro da tua casa. Eu vou ser mais claro porque eu sou boca de Deus para a sua vida na noite desse dia. Enquanto você não aprender a valorizar o vaso que está dentro de casa, você não vai viver milagre dentro da tua casa. Enquanto você não aprender a valorizar o vaso que está dentro da tua casa dia a dia com você, você não vai receber milagre de Deus. Aprenda a valorizar o vaso que está lá dentro da tua casa, porque é aquele vaso que Deus vai multiplicar, é aquele vaso que Deus vai fazer milagre na tua casa. Aleluia! Isso aqui é revelação de Deus, irmão. Enquanto você não valorizar a tua esposa, o milagre não vai estar dentro da tua casa. Enquanto você não aprender a valorizar a esposa que você tem, o milagre não vai estar dentro da tua casa. Porque Deus não habita, irmão. Deus não trabalha, o azeite não multiplica em lares perturbados. O lar da nossa casa tem que ser uma bênção. O vaso que está lá dentro da tua casa, ele não pode estar vazio, ele tem que ter azeite. O que significa azeite? Azeite tem vários sentidos na Bíblia, irmão. Unção, poder, autoridade, alegria, gozo, tudo isso tem que estar dentro da tua casa. Aprenda a valorizar quem está dentro da tua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque tem gente que é muito bom de valorizar o povo de fora e esquece de valorizar o vaso de dentro. Tem gente que elogia muito os vasos de fora, mas esquece de elogiar o vaso de dentro. Eu vou centrar aqui para você entender. Tem gente que gosta de elogiar muito o casamento de pessoas e esquece de elogiar o seu próprio casamento dentro de casa. Gosta de elogiar o esposo ou a esposa de fulano e tal. Elogia a sua esposa, elogia o seu esposo, porque o milagre está lá dentro da tua casa. A tua família não é pior do que ninguém. O mesmo Deus que operou na vida desta mulher dentro da casa dela, ele opera também na tua casa, na tua família, no teu relacionamento, no meio da tua parentela. Aprenda a valorizar a sua casa. Estava lá dentro. O azeite estava lá dentro. O azeite que foi multiplicado já estava na casa. Só que ela disse, tua serva não tem nada. Ou seja, desvalorizou o vaso de botija, o azeite que estava dentro de casa.
menosprezou o que estava dentro de casa. E o que tem de pessoas menosprezando o que está dentro de casa não é brincadeira. Mas o Senhor te trouxe nessa noite aqui para te dizer: valorize o que está dentro da sua casa. Olhe para esse irmão e diga assim: valorize o que está dentro da tua casa. Diga, porque a multiplicação da tua vida já está lá dentro da tua casa. Reconheça o que está dentro da tua casa. Valoriza o azeite que está lá dentro. Não vai dizer que não tem nada. Você tem. Deus já fez um milagre na tua vida. Deus já te deu milagre. Ele já realizou prodígios. Ele já te libertou. Ele já te salvou. Ele já abençoou a tua casa. Já abençoou a tua vida. Então não diga que não tem nada. Em primeiro lugar, tu já tem salvação. Tu já tem libertação. Jesus já mudou tua casa. Já mudou tua vida, já mudou tua família. Então não diga que não tem nada, tu já tem muito, porque Deus já te deu. O nome de Jesus tem sido glorificado na tua vida. O azeite está dentro da tua casa. Quando você entrar dentro da tua casa, olha para teus filhos e fala: olha aqui o azeite. Quando você entrar dentro da tua casa, olha para tua esposa e fala: aqui está o azeite. Quando você entrar dentro da tua casa, olha para teu esposo e fala: aqui está o azeite. Se une com ele em comunhão, em oração. Fecha a tua porta e clama pelo milagre, porque Deus vai multiplicar o que está lá dentro. Deus vai multiplicar o que já está lá dentro da tua casa. A gente precisa entender o que a Bíblia diz, irmão. A gente precisa interpretar a Bíblia como verdadeiramente ela é. A mulher estava preocupada e o milagre já estava lá dentro de casa. Tem gente que anda descabelado, agoniado, esquecendo que o milagre já está dentro de casa e não está vendo, irmão. Ela estava desesperada, os credores vieram para levar seus filhos e foi em busca clamando a Eliseu, e o milagre já estava lá dentro da casa dela. Você não vê, mas o milagre já está lá dentro. Oh, glória, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, irmão, para identificar que o milagre já está lá dentro da nossa casa. Deus já operou o milagre, está lá. Quando você vê as dificuldades da sua vida, saiba que lá dentro da tua casa já tem uma provisão de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Pede para que Deus abra os teus olhos espirituais, porque aquilo que você precisa, o milagre que você precisa, a multiplicação que você precisa, já está lá dentro da tua casa e você não está vendo. Isso aqui é coisa muito séria, irmão. Aprenda a valorizar o que a Bíblia diz, aprenda a valorizar a palavra de Deus. O milagre já está lá dentro de casa e você não está vendo. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Fique de pé. Querido e eterno Deus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este culto maravilhoso nessa noite. Leve em paz, em segurança, cada um dos teus filhos aos seus lares. Guarda, livra e protege de todo mal. Que eu te abençoe a tua igreja, sustentando e fortalecendo de forma especial, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, quem pregaria hoje era a diaconisa Ciene, mas ela foi hoje vender os negócios dela lá embaixo. Ela chegou com uma dor de cabeça muito forte e não pôde estar aqui. A nossa diaconisa Angélica também está na escola, melhor falando, né? E não pôde estar aqui conosco. Quem diz amém por isso? Amanhã não haverá culto, tá, irmão? Só domingo. Querido Deus eterno, Pai, fala alguma coisa? Maria chegou de Caruaru, aí não pôde ficar de cabeça, chegou doente. Pronto, tá certo. A nossa irmã Maria também não pôde estar aqui. Deus abençoe ela de forma especial. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja cada um de nós hoje sempre a igreja diz. Amém. Amém, meus irmãos. Amanhã não haverá culto, domingo segue normalmente. Deus abençoe a todos.